Pessoal, estou com uma informação aqui. Essa informação chega dos Estados Unidos pela juíza Ludmila Grillo. Você conhece ela? A juíza que sim, a juíza que foi aposentada compulsoriamente pelo sistema, e ela traz uma informação completamente inusitada, para não dizer, né, tenebrosa para o senhor ministro Alexandre de Moraes. Ludmila Grillo revela tudo. Moraes e Gilmar Mendes e até mesmo o ministro Barroso, né, que é o próximo, estariam de malas prontas. Como assim, Rodrigo? Vão fugir do Brasil? Vão pedir exílio, né, político em outro país? Olha, eu sinceramente eu não sei. Eu só sei que muitas coisas estão acontecendo e elas não estão acontecendo no âmbito nacional, no âmbito do Brasil, estão acontecendo lá fora, e quem mora lá fora, no caso da Ludmila, no caso da Ana Paula Henkel, né, o Paulo Figueiredo, o próprio Alan dos Santos, o nosso querido Lacombe e alguns outros brasileiros compromissados com a verdade, sem nenhum tipo de viés, né, político de esquerda, estão dizendo que fontes fidedignas que estão acompanhando tudo muito de perto na imprensa americana estão dizendo que uma baita de uma reviravolta surpreendente está acontecendo. Eu vou trazer detalhes para você. É uma informação de bastidor, tá? Não é uma informação publicada, mas é uma informação de opinião discutida e de sinais, né, de que o negócio lá fora tá feio. Repito, não só para o Moraes, mas para o Gilmar Mendes e também para o Barroso. Eu vou contar os detalhes para você agora aqui no nosso Expresso Notícia Nacional, tá bom? É muito importante que você dê o seu like, aquele esquema, comenta, compartilha, verifica aí o sininho das notificações para você ter aí ciência, né? Se os vídeos estão chegando para você todos os dias aí no canal. E vamos juntos, porque a informação não pode parar. Em uma reviravolta surpreendente, a juíza Ludmila Grillo, né, que é um dos alicerces do judiciário brasileiro, que lutou muito fortemente contra, resistindo às arbitrariedades da Suprema Corte Brasileira, foi aposentada compulsoriamente, pediu asilo político nos Estados Unidos, de medo de represária aqui no país, né? Em entrevista exclusiva, Grillo expôs planos secretos, tá, que indicam que o ministro Moraes e também o Gilmar Mendes estariam preparando suas saídas do Brasil, tá? Enquanto Luiz Barroso seria o próximo alvo das investigações. Tudo porque as declarações de Grillo, elas surgem, portanto, em meio a acusações muito graves, tá? Recentemente, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, que foi denunciado por suposta conspiração para manter-se no poder através de um golpe militar, incluindo planos, né, de assassinato de autoridades como o presidente Lula da Silva, o ministro Xandão, né? Bolsonaro, por sua vez, claro, nega veementemente as acusações, classificando-as como vagas e fruto de um regime autoritário que busca fabricar inimigos internos. Bom, a juíza, reconhecida por sua postura extremamente firme em defesa da liberdade de expressão e também dos direitos individuais, afirmou que possui documentos e testemunhos que comprovam a veracidade de suas alegações. Segundo ela, os ministros estariam envolvidos em uma manobra para silenciar opositores e manipular decisões judiciais em benefício próprio. Isso daqui, gente, tá mais que na cara, né, e não é mais novidade para ninguém, de que de fato nós podemos sim
levar em consideração que o sistema agiu a mando de alguém. E vai aparecer a qualquer momento. Abre aspas. O que estamos testemunhando é uma tentativa declarada de subverter a justiça e perseguir aqueles que ousam desafiar o status, né? Declarou Ludmila Grillo. As evidências que passou são irrefutáveis e serão apresentadas às autoridades competentes no momento oportuno, ou seja, tem mais documento aí, gente, para ser apresentado. Estão falando nos bastidores que a OEA foi sendo experimentada para saber até que ponto ela agiria ou não, até que ponto ela iria interferir em favor do Brasil e da democracia brasileira ou não. Eu acredito nisso, que tem mais coisa para ser mostrado, existem cartas na mangas, e o que foi mostrado para a OEA foi só a ponta do iceberg quando uma comitiva de brasileiros se encontram com esse pessoal exilado nos Estados Unidos, esses parlamentares saem daqui e vão denunciar o que está acontecendo no Brasil na Corte Internacional de Direitos Humanos e para a OEA. Quando ela é financiada pelo governo Biden, até o Gustavo Geyer falou na cara deles: vocês não fizeram nada, vocês foram omissos, vocês sabiam do que estava acontecendo aqui no Brasil há muito tempo e, repito, não fizeram absolutamente nada. Vocês lembram disso? Pois é. Aí, segundo, pelo que eu estou entendendo aqui na fala da Ludmila, é o seguinte: não teve coisa, né, documentos assim que só poderiam ser entregues, relatórios, levantamentos, que comprovaria a manipulação, né, do sistema judiciário brasileiro em benefício próprio de um sistema para manter-se essa estrutura esquerdista no poder, e documentos, certos documentos, provas, sabe? Talvez depoimentos de pessoas, como ela mesma diz aqui, testemunhas, não foram entregues totalmente, porque naquele momento não se podia confiar 100% no que a OEA ia fazer. E dito e feito, não fez nada. A OEA só está no Brasil porque mudou a presidência nos Estados Unidos, porque um camarada muito poderoso, rico, que inclusive meteu a tesoura na verba para manter essa cambada que deveria fazer um trabalho, sim, de investigação, um trabalho sério de levantamentos, colhendo depoimento sobre a ditadura nas Américas, inclusive para ajudar a Venezuela, inclusive para ajudar a Maria Corina, inclusive para investigar os opositores políticos de Maduro na Venezuela, que até hoje estão desaparecidos e ninguém deu conta. A OEA é para isso, é para fazer uma investigação séria, para ouvir todas as partes, sim, para ouvir todas as partes, até mesmo os algozes, ouvir o que eles têm para dizer e fazer um relatório e apresentar para as autoridades americanas, para que os Estados Unidos apresente ao parlamento, divulgue na imprensa, e o presidente da República, a partir de agora com o seu conselho, sim senhor, tome decisões de sancionar ou não e fazer pressão nos países ditatoriais para que recuem com o abuso, né, de autoridade contra a oposição, para que não seja tolerado e permitido, né, o cerceamento de direito à liberdade de expressão nos países. E esse absurdo que nós vemos aí dessas ditaduras aqui da América Latina. E aí a juíza está dizendo, existem documento bomba que, repito, vão atingir não apenas, quer dizer, vão complicar ainda mais o Moraes? Vão, mas vai atingir também
Gilmar Mendes e posteriormente o ministro Barroso. O que vem por aí, hein, gente? Que reviravolta, né? Quem diria? Olha, é muito importante que você dê o seu like, que você se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, dê o seu like, comenta e compartilha, para que juntos nós possamos continuar trazendo a notícia e a informação para você. Uma reportagem explosiva e urgente, hein? Reviravolta na Suprema Corte Brasileira e existem ministros que já não estão mais indo na onda do poderoso Xandão e eu vou contar para você os detalhes agora. André Mendonça enfrenta Moraes e surpreende Bolsonaro. É sobre isso que eu vou falar agora aqui no canal. É extremamente importante que você dê o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Afinal de contas, este movimento da sua interatividade aqui faz parte da nossa luta em favor do Brasil. A Suprema Corte Brasileira está em chamas, meus amigos, em uma reviravolta que ninguém viu e nós estamos divulgando para você aqui agora. O ministro André Mendonça, né? Que era esperado que se levantasse como um guerreiro conservador na corte brasileira, indicado inclusive pelo presidente Bolsonaro, sacou a espada da justiça e cravou um golpe direto no coração das decisões draconianas de Alexandre de Moraes. É isso mesmo, o embate épico que ecoa inclusive já para os confins da fronteira brasileira, está sacudindo os alicerces do judiciário e também reacendendo a esperança nos corações de patriotas que gritam por liberdade. Você já deve mais ou menos imaginar o que nós estamos trazendo aqui? Já vai comentando aqui, é muito importante a sua participação. Você como brasileiro precisa se interagir. Manda esse vídeo para o máximo de brasileiros que você puder e também, é claro, não esqueça de dar aquele joinha, aquele like. Primeiro, você ajuda o canal. Segundo, você ajuda o Brasil porque o Google começa a distribuir esse conteúdo para informar mais pessoas conforme a sua interatividade. E o mais importante, você continua recebendo aí no seu celular gratuitamente informações todos os dias, mas tem que interagir, senão você não recebe. Tudo começou nos julgamentos do ato do dia 8 de janeiro de 2023. Vocês lembram? Quando patriotas foram às ruas clamar pelos seus direitos, Moraes, o xerife implacável da Suprema Corte Brasileira, lançou sentenças brutais de até 17 anos de cadeia. É isso mesmo, taxando manifestantes como criminosos perigosos. Vocês lembram disso? Mas André Mendonça, com uma coragem digna de um herói, ele levantou-se contra esta ditadura judicial, na minha opinião, tardiamente, na opinião de muitos outros brasileiros, no momento certo. Se levantou contra essa ditadura judicial. Gente, ele bradou com as penas, né? E disse que essas penas são ataques desproporcionais à sagrada liberdade de expressão e exigindo que cada caso seja analisado com lupa, sem esse rolo compressor de condenação coletiva e que cheiram autoritarismo. Gente, é isso mesmo. Pela primeira vez na história nós estamos vendo um ministro da Corte Brasileira como o André Mendonça deixando claro que o condenaço em massa é algo que cheira a autoritarismo. E o mais doido de tudo isso, essa fala foi do Mendonça para cima do Xandão em uma sessão da Corte Brasileira que fez com que os bastidores pegassem fogo. É isso mesmo. Informações que nós apuramos aqui.
nos bastidores, o clima é de guerra. Fontes quentes revelam que Mendonça não está apenas jogando para a galera. Ele tem uma plena consciência que a sua postura é um grito de resistência que muitos chamam, né, que muitos chamam nesse momento de uma reação retardada. É isso mesmo, uma reação tardia, uma reação com uma espécie de um delay, né? Meio atrasado, uma voz ecoando um tanto quanto atrasada, mas nunca é tarde para reconhecer a mudança de postura de alguém que de fato não é conivente com esta censura desenfreada de Xandão. O ministro conservador insiste, veja o que Mendonça disse. Esses brasileiros estavam na rua por amor à pátria, não para destruir. O STF não pode virar um tribunal de exceção. E o ex-presidente Bolsonaro, em silêncio até agora, deve estar, né, esfregando as mãos com alegria com essa declaração completamente inesperada do ministro André Mendonça, como quem diz, né? Olha, né? Bolsonaro esfregando as mãos. Eu estava achando aqui que eu ia ter que me arrepender a qualquer hora de ter indicado aí o André Mendonça para o cargo de ministro da Suprema Corte Brasileira. A tensão explodiu ainda mais com a tentativa de Moraes de calar a plataforma do X de Elon Musk. O titã da liberdade digital bateu de frente com o ministro, recusando-se a apagar as vozes conservadoras da plataforma, e o resultado? Uma suspensão que jogou o país no caos e levou multidões às ruas com cartazes. Fora Xandão. E que agora, no próximo dia, né, 16, também uma movimentação histórica promete tomar as ruas do Brasil com o chamado do presidente Bolsonaro. E a bomba internacional veio como um raio. A empresa de mídia de Donald Trump, a plataforma Rumble, Elon Musk e outros americanos que se sentiram atacados pela tirania de Alexandre de Moraes, entenderam que a quinta emenda da Constituição norte-americana torna-se, então, ministro Alexandre de Moraes, um símbolo de um censor, um ditador global e que deve ser combatido. André Mendonça, inclusive, citou: nossa corte não pode, o Brasil e o judiciário não merece ser conhecido internacionalmente como uma corte parcial, injusta e tirana. Para o desespero de Xandão, estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem um poder extraordinário na caneta e que decidiu partir para cima do sistema. Hoje, a Suprema Corte é um vulcão, prestes a entrar em corrupção, enquanto Mendonça ergue a bandeira da justiça individual da liberdade em favor dos nossos irmãos do dia 8 de janeiro, que receberam um condenaço em massa e que virou uma bandeira de luta do presidente Bolsonaro nesses últimos dias, discursando: eu tenho condições de me defender, mas esse povo não. Não é justo que eles paguem penas como que se fossem bandidos de último grau em um único processo condenatório sem direito à defesa. Moraes está dobrando a sua aposta em sua cruzada contra o que chama de desinformação. O povo assiste de respiração ofegante, com clima de suspense, essa batalha que pode redefinir o destino da nação brasileira. Será que este é o começo do fim do poderoso Xandão? No Brasil eu não sei, mas uma coisa eu garanto: nos Estados Unidos o começo do fim começou pior
para o Xandão do que ele esperava. Retirada de contas, de dinheiro dos Estados Unidos de maneira muito rapidamente. A informação do Itamaraty de forma privilegiada, ligando para ele dizendo: Xandão, não saia do Brasil, porque se você pisar nos Estados Unidos você pode ser preso a qualquer momento. E agora, a mudança de postura inesperada dentro da Suprema Corte Brasileira do ministro André Mendonça, que os holofotes do mundo também se voltam para a Suprema Corte, aonde vê um ministro da corte já se levantou e se rebelou contra o xerifão. Será que outros virão? Será que o Nunes Marques também vai se posicionar? Né, que também o silêncio ensurdecedor do Nunes Marques também incomoda o conservador brasileiro? O que está por vir? O que é sabido é que a queda de um, como um poderoso efeito dominó, pode levar à queda de um sistema junto inteiro para a lata do lixo da história desse país a qualquer momento. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, dê o seu like, comenta e compartilha, é muito importante. Gente, eu imaginava que o sistema era sujo, mas a ponto de Lula sacrificar o Alexandre de Moraes para poder livrar a sua própria pele? É isso mesmo? Você não vai acreditar na informação que eu trago para você agora, meu querido. Itamaraty confessa: sem salvação contra Elon Musk, Lula deixa Moraes ao léu. Muitos já estão dando como fim do senhor Alexandre de Moraes. A verdade explosiva que está destruindo os planos da Suprema Corte para 2025 já era. Musk e Trump esmagam o Supremo e Lula fugiu e abandonou tudo. Eu vou falar sobre isso. Tem gente falando de traição. Existem muitas pessoas considerando que nos bastidores o Lula está com muito medo por não poder fazer nada para salvar a pele do seu amigo. E há quem diga nos bastidores o seguinte: se eu cair, eu acabo com todo mundo, porque eu sei de muita coisa e vocês sabem que tudo está nas minhas mãos. Esta é mais ou menos a fala que está nos bastidores, e inclusive os sites de esquerda estão trazendo as informações, dizendo e confirmando que o Itamaraty não vai se meter no BO que está envolvido Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, e o negócio tá feio para ele lá. Tem mais notícias atualizadas, inclusive de novos desdobramentos do processo do Trump e também do CEO da Rumble contra o Xandão e o próprio Elon Musk, que vem com tudo aí, preparando um arsenal de processos contra ele também. O negócio tá feio, gente. O negócio tá feio. Já estão confirmando, fontes já estão confirmando que, inclusive, realmente, de fato, o Xandão já não pode mais pisar nos Estados Unidos. O cancelamento do visto também, informações estão dando conta de que a qualquer momento será oficializado. Eu sou Rodrigo Alvarenga. É muito importante que você dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para que você possa continuar recebendo nossos conteúdos todos os dias aqui no seu dispositivo. É de graça, você não paga nada. A única coisa que eu peço para você, sua interatividade, porque ela ajuda nós dois. Ela ajuda o canal crescer, alcançar mais brasileiros e também continuo aparecendo para você quando você se interage comigo. Tem gente que fala: ah, sumiu. Não, não é que sumiu. Você não se interage, a plataforma dá um jeito de fazer uma limpa. Gente, o clima é de tensão, traição e desespero nos corredores do poder. Uma bomba que acaba de explodir no coração da política brasileira. Lula, acuado em silêncio sepulcral, parece ter abandonado o Senhor Todo-Poderoso da toga,
que parece que já não é mais tão poderoso assim. Ele está abandonado à própria sorte, tá? Uma paralisia chocante do Itamaraty neste exato momento prova que o governo Lula não vai se meter a besta em enfrentar o Trump. Enquanto isso, em um estado completamente desguarnecido, que é o Estado brasileiro, a justiça americana veio para cima com tudo, não só a pena de Moraes, mas eu disse aqui num outro vídeo, outros ministros também estão na corda bamba, inclusive o próprio presidente. Olha só, o Supremo contra o bilionário Elon Musk, meu irmão. Já não bastasse o processo do Donald Trump, já não bastasse o processo do CEO da Rumble, Elon Musk vem com tudo. Um novo inimigo, e classificado como inimigo número 1 da esquerda brasileira. Prepare-se que o que você vai acompanhar comigo agora, meu amigo, é um roteiro de suspense e uma mistura de traição, impotência, uma guerra internacional que pode derrubar aqueles que nós consideramos gigantes no Brasil. É isso mesmo. Eles abandonaram Xandão aos crocodilos. Por incrível que pareça, sites de esquerda, como por exemplo o que você acompanha na tela, o site 360, em matéria completamente conformista, né? Escancara a realidade, ou seja, a triste realidade aonde o Itamaraty brasileiro encontra-se de mãos atadas. Diz que não pode fazer nada. O ministro do STF, completamente empavorecido, juntamente com seus companheiros, estão exigindo que o Ministério das Relações Exteriores entre em campo nos Estados Unidos para frear as investigações de Musk e da tropa de choque de Donald Trump contra o Moraes. Mas, meu amigo, a chancelaria, segundo fontes quentes, teme que qualquer movimento transforme esse derradeiro do Alexandre de Moraes, ou seja, um derradeiro do Alexandre de Moraes, em um derradeiro do governo brasileiro. A diplomacia do governo Lula, de olho, né, no olho do furacão, prevê que qualquer movimento errado pode criar uma tensão nunca vista antes entre Brasil e Estados Unidos por conta de um homem. E estão dizendo, a decisão do governo Lula é o seguinte: problema é do Moraes, ele que resolva, nós não vamos colocar o governo em xeque por conta de um homem. Ou seja, intervir seria como que assinar um atestado de guerra contra os americanos. Sussurra um insider do Itamaraty ao Poder 360. E Lula, onde está o presidente neste pandemônio? Sumido, calado, deixando Moraes, desculpa o palavreado, minha gente, mas se ferrar sozinho. Nas redes sociais, burburinhos ensurdecedores, sim. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, ícone da direita, jogou lenha na fogueira hoje no X. Lula abandonou Moraes porque sabe que o barco está afundando. O STF achou que podia mandar no Brasil e no mundo, mas Musk e Trump estão mostrando quem é que manda de verdade na parada, escreveu Nicolas Ferreira. Já o comentarista Rodrigo Constantino, em um post ácido no mesmo dia, cravou: o silêncio de Lula é a prova de que ele jogou Moraes aos leões para salvar a sua própria pele. O Itamaraty,
Um fantoche sem poder diante do rolo compressor americano. A direita conservadora está em êxtase, sentindo o cheiro de prisão, cadeia, impeachment no ar. Meu Deus do céu. E precisa mais? Você quer mais? Tem mais. Vai dando o seu like aqui, ele é muito importante. Já vai comentando o que você está achando de tudo isso aqui. Olha que incrível. E o que dizer da Suprema Corte? Segundo o Jornal da Cidade Online, uma fonte interna revelou que os ministros estão em surto com a ação de Musk e Trump. É um ataque institucional sem precedente, bradou um magistrado anônimo. A publicação nesta manhã. A pressão sobre o Itamaraty é sufocante, mas a resposta é que a chancelaria, da chancelaria, na verdade, ou seja, da alta cúpula do Itamaraty, na verdade é um tapa na cara do poderoso Xandão. Já não sei mais se é tão poderoso assim. Não há muito o que fazer. O acordo de cooperação judicial com os Estados Unidos, que poderia ser uma arma, foi ignorado por Moraes em bloqueios anteriores contra plataformas como o X e o Rumble. E agora o judiciário americano devolve, devolve, e o desespero da Suprema Corte brasileira é um negócio assim, gente, que chega a ser engraçado. Há quem diga nos bastidores que os ministros, Toffoli, Gilmar Mendes, Barroso, essa turma aí, gente, estão tentando pressionar de todas as formas o governo e não estão conseguindo absolutamente nada. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo, direto dos Estados Unidos, elevou o tom em um vídeo postado por ele na rede X. Musk e Trump estão expondo a tirania de Moraes para o mundo. Lula covarde finge que não vê. Chegou a hora da verdade. O deputado que já fez 3 viagens aos Estados Unidos da América, a posse de Trump, lidera o que a galera chama de o lobby feroz contra o ministro do Supremo. E o resultado é uma ofensiva que coloca o Brasil na berlinda. A revista Oeste, em reportagem de hoje, reforça o Supremo e também o Itamaraty na briga, mas a diplomacia sabe que enfrentar Musk e Trump é assinar uma sentença de morte nas relações exteriores entre Brasil e Estados Unidos, nosso maior parceiro comercial. O clima, muitos estão dizendo, é de Guerra Fria, dependendo de quem você pergunta. O influenciador conservador Alan dos Santos, exilado nos Estados Unidos, alvo de Moraes, comemorou também na rede X, dizendo: Lula largou o Xandão para se ferrar sozinho. O STF está implorando para o Itamaraty, mas ninguém vai salvar esse Titanic de afundar. A narrativa da direita é clara: Moraes, outrora intocável, virou um peso morto que até Lula, esperto como é, prefere deixar afundar sozinho. Gente, tá bombando as redes sociais. Vamos mais um pouquinho? E Musk, o bilionário agora secretário de eficiência governamental de Trump, não dá trégua. Ontem, para você que está mexendo hoje, ele questionou no X, o Elon Musk, que é o pior pesadelo do Xandão. Moraes tem bens nos Estados Unidos? Vamos ver o que podemos fazer. Um recado direto, um tiro no peito da soberba da Suprema Corte brasileira, que não tem mais o que fazer nem para onde recorrer. Mas que Lula, sem Lula, o Itamaraty parece apenas um grito vazio. A direita vibra, tal, ok. E agora, hein, gente? E agora? A pergunta que eu faço para você: Lula traiu Moraes? Existem segredos sujos que o Itamaraty não quer
se envolver porque o negócio pode ficar tenso. A verdade explosiva que está destruindo a corte brasileira. Coloque seu comentário aqui, ele é muito importante. Esse vídeo merece o seu like, merece o seu compartilhamento. Fizemos aqui uma busca para você, resumindo para você tudo que está rolando nos principais sites de notícias. Demos uma vasculhada na Rede X aqui para trazer para você também os posts e comentários, para o senhor e a senhora ficar muito bem informado. Então, eu acho que esse vídeo vale um joinha aí, tá certo? Uma reportagem explosiva e urgente, hein? Reviravolta na Suprema Corte Brasileira e existem ministros que já não estão mais indo na onda do poderoso Xandão, e eu vou contar para você os detalhes agora. André Mendonça enfrenta Moraes e surpreende Bolsonaro. É sobre isso que eu vou falar agora aqui no canal. É extremamente importante que você dê o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações. Afinal de contas, este movimento da sua interatividade aqui faz parte da nossa luta em favor do Brasil. A Suprema Corte Brasileira está em chamas, meus amigos, em uma reviravolta que ninguém viu, e nós estamos divulgando para você aqui agora. O ministro André Mendonça, né, que era esperado que se levantasse como um guerreiro conservador na Corte Brasileira, indicado inclusive pelo presidente Bolsonaro, sacou a espada da justiça e cravou um golpe direto no coração das decisões draconianas de Alexandre de Moraes. É isso mesmo, o embate épico que ecoa inclusive já para os confins da fronteira brasileira está sacudindo os alicerces do judiciário e também reacendendo a esperança nos corações de patriotas que gritam por liberdade. Você já deve mais ou menos imaginar o que nós estamos trazendo aqui? Já vai comentando aqui, é muito importante a sua participação. Você, como brasileiro, precisa se interagir. Manda esse vídeo para o máximo de brasileiros que você puder. E também, é claro, não esqueça de dar aquele joinha, aquele like. Primeiro, você ajuda o canal. Segundo, você ajuda o Brasil, porque o Google começa a distribuir esse conteúdo para informar mais pessoas conforme a sua interatividade. E o mais importante, você continua recebendo aí no seu celular gratuitamente informações todos os dias, mas tem que interagir, senão você não recebe. Tudo começou nos julgamentos do ato do dia 8 de janeiro de 2023. Vocês lembram? Quando patriotas foram às ruas clamar pelos seus direitos, Moraes, o xerife implacável da Suprema Corte Brasileira, lançou sentenças brutais de até 17 anos de cadeia. É isso mesmo, taxando manifestantes como criminosos perigosos. Vocês lembram disso? Mas André Mendonça, com uma coragem digna de um herói, ele levantou-se contra esta ditadura judicial, na minha opinião, tardiamente, na opinião de muitos outros brasileiros, no momento certo. Se levantou contra essa ditadura judicial. Gente, ele bradou com as penas, né? E disse que essas penas são ataques desproporcionais à sagrada liberdade de expressão e exigindo que cada caso seja analisado com lupa, sem esse rolo compressor de condenação coletiva e que cheiram autoritarismo. Gente, é isso mesmo. Pela primeira vez na história nós estamos vendo um ministro da Corte Brasileira como o André Mendonça deixando claro que o condenaço em massa é algo que cheira a autoritarismo. E o mais doido de tudo isso, essa fala foi do Mendonça para cima do Xandão
em uma sessão da corte brasileira que fez com que os bastidores pegassem fogo. É isso mesmo. Informações que nós apuramos aqui. Nos bastidores, o clima é de guerra. Fontes quentes revelam que Mendonça não está apenas jogando para a galera. Ele tem uma plena consciência que a sua postura é um grito de resistência que muitos chamam, né, que muitos chamam nesse momento de uma reação retardada. É isso mesmo, uma reação tardia, uma reação com uma espécie de um delay, né? Meio atrasado, uma voz ecoando um tanto quanto atrasada, mas nunca é tarde para reconhecer a mudança de postura de alguém que de fato não é conivente com esta censura desenfreada de Xandão. O ministro conservador insiste, veja o que Mendonça disse. Esses brasileiros estavam na rua por amor à pátria, não para destruir. O STF não pode virar um tribunal de exceção. E o ex-presidente Bolsonaro, em silêncio até agora, deve estar, né, esfregando as mãos com alegria com essa declaração completamente inesperada do ministro André Mendonça, como quem diz, né? Olha, né? Bolsonaro esfregando as mãos. Eu estava achando aqui que eu ia ter que me arrepender a qualquer hora de ter indicado aí o André Mendonça para o cargo de ministro da Suprema Corte Brasileira. A tensão explodiu ainda mais com a tentativa de Moraes de calar a plataforma do X de Elon Musk. O titã da liberdade digital bateu de frente com o ministro, recusando-se a apagar as vozes conservadoras da plataforma, e o resultado? Uma suspensão que jogou o país no caos e levou multidões às ruas com cartazes. Fora Xandão. E que agora, no próximo dia, né, 16, também uma movimentação histórica promete tomar as ruas do Brasil com o chamado do presidente Bolsonaro. E a bomba internacional veio como um raio. A empresa de mídia de Donald Trump, a plataforma Rumble, Elon Musk e outros americanos que se sentiram atacados pela tirania de Alexandre de Moraes, entenderam que a quinta emenda da Constituição norte-americana torna-se, então, ministro Alexandre de Moraes, um símbolo de um censor, um ditador global e que deve ser combatido. André Mendonça, inclusive, citou: nossa corte não pode, o Brasil e o judiciário não merece ser conhecido internacionalmente como uma corte parcial, injusta e tirana. Para o desespero de Xandão, estamos falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem um poder extraordinário na caneta e que decidiu partir para cima do sistema. Hoje, a Suprema Corte é um vulcão, prestes a entrar em corrupção, enquanto Mendonça ergue a bandeira da justiça individual da liberdade em favor dos nossos irmãos do dia 8 de janeiro, que receberam um condenaço em massa e que virou uma bandeira de luta do presidente Bolsonaro nesses últimos dias, discursando: eu tenho condições de me defender, mas esse povo não. Não é justo que eles paguem penas como que se fossem bandidos de último grau em um único processo condenatório sem direito à defesa. Moraes está dobrando a sua aposta em sua cruzada contra o que chama de desinformação. O povo assiste de respiração ofegante, com clima de suspense, essa batalha que pode redefinir o destino da nação brasileira. Será que este é o começo do fim do poderoso Xandão? No Brasil eu não sei, mas uma coisa eu garanto: nos Estados Unidos o começo do fim começou pior
para o Xandão do que ele esperava. Retirada de contas, de dinheiro dos Estados Unidos de maneira muito rapidamente. A informação do Itamaraty de forma privilegiada, ligando para ele dizendo: Xandão, não saia do Brasil, porque se você pisar nos Estados Unidos você pode ser preso a qualquer momento. E agora, a mudança de postura inesperada dentro da Suprema Corte Brasileira do ministro André Mendonça, que os holofotes do mundo também se voltam para a Suprema Corte, aonde vê um ministro da Corte já se levantou e se rebelou contra o xerifão. Será que outros virão? Será que o Nunes Marques também vai se posicionar? Né, que também o silêncio ensurdecedor do Nunes Marques também incomoda o conservador brasileiro? O que está por vir? O que é sabido é que a queda de um, como um poderoso efeito dominó, pode levar à queda de um sistema junto inteiro para a lata do lixo da história desse país a qualquer momento. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, dê o seu like, comenta e compartilha, é muito importante. Diretamente aqui dos nossos modestos estúdios do Expresso Notícia Nacional, Rodrigo Alvarenga. Shalom.